Olá, muito boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos conceda a sua graça e bondade e infinita misericórdia. Quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, o Manaém, que foram criados com hierarcas do Tetáquio, e servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. 3 requisitos básicos na vida de um obreiro missionário e na vida de uma igreja. Uma igreja tem que ter oração, tem que ter ensinamento da palavra e não pode faltar o jejum. São indispensáveis. Quando o filho lá de um régulo, de um homem importante, foi rogar a Jesus, ele tinha um filho doente. Primeiro ele levou os discípulos para que os discípulos orassem e expulsassem o mal na vida daquele menino. Os discípulos não puderam, levaram até Jesus. O pai leva então até Jesus. E ele fala com Jesus: eu trouxe para os teus discípulos, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus então expulsou. Depois aquele homem saiu, os discípulos chamam Jesus no canto, no particular, e diz: mestre, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus falou: esta casta de demônios só sai com oração e com jejum. Então, os 3 requisitos básicos que não podem e não devem ser primordial numa igreja: oração, jejum e leitura devocional da palavra. Tem que ter outras coisas, mas essas 3 são principais. O ensinamento da palavra não pode faltar. E esses requisitos básicos tinha na igreja de Antioquia. Lembrando que tem 2 Antioquia. Tem a da Síria, que é essa aqui de Atos 13, e tem a Antioquia da Pisídia. Portanto, é bem diferente, tá? São 2 para a gente não confundir aí, uma com a outra. Muito bem. Como que essa igreja surgiu? Essa igreja surgiu lá no capítulo 11, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 19, do versículo 30, ela surgiu através da perseguição, da dispersão que houve em Jerusalém, quando muitos foram dispersos, foram espalhados para tudo quanto é lugar. E essa igreja surgiu exatamente de alguns crentes anônimos que não apareciam. Eles não apareciam. E esses crentes anônimos dispersos, exatamente, eles foram para alguns lugares, né? Eles foram para Chipre, foram para Antioquia, e eles pregaram a palavra em Antioquia, onde muita gente se converteu ao Evangelho, e então foi fundada a igreja ali, em Antioquia. A notícia de que a obra estava crescendo ali, que muita gente estava se convertendo, chega em Jerusalém, na igreja mãe, em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a igreja mãe, resolve então mandar para a cidade de Antioquia Barnabé, um homem sábio, profeta, um homem inteligente, um homem cheio da virtude, da unção do Espírito Santo. Envia ele então para o campo missionário, para Antioquia. E ele desce para lá para ver como está o trabalho e conferiu que de fato o trabalho estava de acordo com o que anunciaram. Não tinha mais nem menos. Foi exatamente o que chegou em Jerusalém, exatamente aquilo que Barnabé encontrou quando chegou ali. Barnabé parte para a cidade de Tarso, que era a cidade de Paulo, ou Saulo, para encontrar Saulo de Tarso, ou Paulo, e eles encontram. Então, ele encontra o seu companheiro ali, que seria agora o seu companheiro de missões, missionário, e o leva à igreja de Antioquia.
Uma igreja que tinha 5 profetas, aproximadamente 5 profetas, tinha doutores. A cidade de Antioquia era uma cidade muito importante, chamada também de uma cidade cosmopolita. Então tinha gente de tudo quanto é linhagem que frequentavam a igreja. Não era só formada de judeus, não, era formada de tudo quanto é nacionalidade, tinha ali na igreja de Antioquia. Paulo vai para lá, para aquela igreja, junto com o Barnabé. Lembrando que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai para Barnabé, vai com Barnabé para Antioquia e chega na igreja, ali, encontra exatamente o que foi falado para eles ali. Naquela igreja, onde tem 3 características importantes nela, que uma igreja não pode faltar, vou repetir novamente. Tem oração na sua igreja? Está dentro do padrão. Tem jejum na sua igreja? Está dentro do padrão. Tem leitura devocional da palavra, tem ensinamento da palavra? Está dentro do padrão. São requisitos, além dos outros, mas esses são principais que não devem faltar na vida de um obreiro, na vida de uma igreja. Isso compõe o estatuto de uma igreja, está dentro da Bíblia Sagrada. Precisa ter. A igreja que não tem esses padrões está fora do padrão bíblico. Tem que andar dentro do padrão bíblico, tem que estar dentro do padrão bíblico. E essa igreja aqui tinha. Uma riqueza de detalhe que tem no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, tá? que é o versículo 2, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é chamado de Deus, ele fala. Outra coisa, o Espírito Santo tem que ter a sua liberdade para falar. A gente não pode tapar a sua boca, jamais. Ele tem que ter liberdade para falar, porque ele é Deus. Ele é Deus. É a terceira pessoa da Trindade, é Deus. E exatamente ele falou nessa igreja. Por quê? Essa igreja está crescendo. E agora a necessidade de expandir outras igrejas, o evangelho ser propagado para outras regiões, para outros locais, isso teria que acontecer. Então o Espírito Santo falou naquele culto, naquela igreja, naquele dia, como ele fala nas nossas igrejas até hoje, como ele fala na nossa vida. E ele disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Paulo sabia que o desafio de pregar a palavra em outros locais iria se cumprir rapidamente. E isso se cumpriu. Paulo prega em várias igrejas. E outro detalhe, todo obreiro, ele deve estar preparado para desafios. Deve estar preparado para lidar com situações, com desafios que ele possa encontrar na caminhada. Ele tem que ser de oração, ele tem que ser de jejum, e ele tem que ter palavra. Uma igreja sem palavra, onde não tem a explicação da palavra, não tem o culto da palavra, não tem nada. Tem que ter. Não pode ter só pula-pula, oba-oba, não. Tem que ter a leitura da palavra também, porque, aleluia, porque está escrito na Bíblia Sagrada: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então nós temos que viver da palavra. Temos que ter. E esses requisitos básicos tinha na vida desses homens. Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem de jejum, Paulo era um homem de ensinamento da palavra. Um grande missionário. E começa logo na frente, assim que foram enviados pelo Espírito Santo, começou os seus desafios. Logo em seguida, já começam os seus primeiros desafios, logo na frente. Desafio sempre vai surgir na vida do missionário. Missionário, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que é um homem de Deus, não tenha medo de desafios, mas lide com eles.
Lide com os desafios quando eles surgirem na sua frente. Sabe por quê? Porque você é um homem de Deus. Se tiver na sua vida esses requisitos básicos que eu estou dizendo aqui, você tem tudo. Fique tranquilo, porque o Espírito do Senhor é contigo onde você vai. A obra do Evangelho, sabe que não é fácil. Tem percas, tem ganhos. Paulo, ele fala bem claro isso. O morrer para mim é lucro. Viver é ganho, mas o morrer em Cristo para mim é lucro. E foi um homem que se dedicou muito à obra de Deus. Paulo encontra alguns desafios, e exatamente um dos desafios, após o Espírito Santo ter comissionado e enviado eles para o campo missionário, Paulo tem um desafio com um falso mágico na cidade. Um homem usado pelo diabo, porque o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra, mas esse homem usado pelo diabo não deixava. E se Paulo não fosse um homem de oração? E se Paulo não fosse um homem de jejum? E teria repreendido aquele demônio na vida daquele homem? Não tinha. Paulo repreende aquele homem e falou com ele: porquanto agora vai ficar cego, eis aí contra ti agora a mão do Senhor. E ele ficou, porque ele impedia aquele homem de ouvir a palavra de Deus. E aquele procônsul creu na palavra de Deus e se converteu. E os desafios de Paulo seguiram para frente. Lá em Atos 18, versículo 10, novamente o Espírito Santo fala de novo com Paulo: Paulo, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade para ser salvo, e ninguém vai lançar a mão sobre ti, Paulo. Então fique tranquilo, missionário, não desanime, ergue a sua cabeça, pregue a sua palavra, pregue o Evangelho, porque o Senhor Deus é contigo por onde o Senhor estiver andando. Permita que o Espírito Santo tenha sempre a primazia para falar na vida do Senhor, como fala nas nossas vidas. Fala na sua vida. Você que está aí do outro lado, pregando o Evangelho, você que está na Bolívia, você que está no Japão, nos Estados Unidos, na França, ou mesmo no Brasil, Deus é contigo por onde você pisar os seus pés. Não tema. Esta palavra é uma palavra endereçada a missões, e sempre no meu canal, Palavras de Missões, vai ter uma palavra para você, missionário. Fique tranquilo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.